Uma das séries mais aguardadas deste ano finalmente teve sua estreia. The Last of Us chegou na HBO Max com o primeiro episódio, que rendeu muitas emoções para os fãs do jogo. E neste vídeo vamos apresentar a série para quem não conhece o jogo, mas gosta de uma boa história de sobrevivência com aventura, suspense e terror. Vem comigo! Fala galera! The Last of Us é uma franquia de jogos eletrônicos de ação, aventura e terror, exclusiva do PlayStation. Criada por Neil Druckmann, é situada em um mundo pós-apocalíptico com seres humanos hostis e criaturas canibais infectadas por uma mutação do fungo Cordyceps. Juntamente com God of War, The Last of Us ganhou status de carro-chefe da PlayStation, com seus títulos vendendo aproximadamente 21 milhões de cópias em todo o mundo. A franquia possui 2 jogos principais, uma DLC, uma minissérie em quadrinhos e um teatro musical, e agora uma série de televisão, produzida pela HBO. A franquia é amplamente aclamada pela crítica e pelo público, com todos os títulos lançados tendo muito sucesso. O primeiro jogo foi elogiado pelo seu enredo, jogabilidade, exploração da condição humana e boa representação de personagens femininas. Eu assisti o primeiro episódio e fiquei impressionado pela qualidade da adaptação e cenários. Vou confessar que não conhecia o jogo e fiz as pesquisas necessárias para este vídeo, além de assistir e acompanhar o hype da série nas últimas semanas. A história da série é sobre um homem chamado Joel, que vive 20 anos no futuro num mundo pós-apocalíptico com pessoas infectadas parecidas com zumbis. E na sua jornada ele tem que levar uma adolescente chamada Ellie para o outro lado dos Estados Unidos. Simples, mas só que não. Vamos agora para alguns detalhes da história. Mas antes, se inscreve no canal e continua comigo. O principal elemento do universo de The Last of Us é o fungo parasita Cordyceps, que existe na vida real e geralmente atinge os insetos, repondo seus tecidos e passando a controlar seus comportamentos. A primeira cena da série mostra uma entrevista com 2 cientistas na década de 60, e um deles mostra a preocupação e coloca sua teoria de que este tipo de fungo será muito perigoso no futuro para os humanos. Na franquia, o Cordyceps pode parasitar humanos, o que é considerado impossível na vida real. A história não explica em detalhes como a infecção do fungo avançou de insetos para humanos. Apenas diz que houve uma mutação e que a infecção se espalhou rapidamente devido às plantações contaminadas. A chamada infecção cerebral do Cordyceps começou a se espalhar nos Estados Unidos no final de setembro de 2013. Isto no jogo. Na série começa em 2003. Em alguns meses, aproximadamente 60% da humanidade já havia sido morta ou infectada pelo fungo. O fungo cresce enquanto o hospedeiro ainda está vivo, com os hospedeiros passando por 4 estágios de infecção. O estágio 1 começa 2 dias após a infecção. O hospedeiro perde sua função cerebral superior, se tornando muito agressivo e são incapazes de raciocinar. Andam em grupo e são extremamente rápidos. Isso é mostrado logo no início da série, galera. E podemos ver como a sociedade caiu. No estágio 2 da infecção, o hospedeiro se torna os chamados perseguidores. O fungo começa a piorar sua visão, eles são ágeis e se escondem em lugares fechados e escuros, e esperam o momento certo para atacar. Após 1 ano de infecção, o hospedeiro entra no estágio 3, que são chamados de estaladores. Nesse estágio, o crescimento do fungo já tomou completamente o rosto do hospedeiro, destruindo seus globos oculares e deixando-os cegos, resultando no desenvolvimento de uma grande percepção auditiva. Por isso, eles emitem sons para enxergar e se locomover. Se o hospedeiro sobreviver por mais de 1 década, eles atingirão o estágio 4, e tem 2 tipos nesse estágio. O primeiro, o fungo cobre o seu corpo, criando uma espessa carapaça que ameniza os danos de tiros. Galera, eles são grandes e lentos, correm apenas se estiverem perto de um alvo e lançam bombas de esporos brutais se estiverem muito longe, e são os mais fortes. O segundo tipo, ainda mais raro, fica nas regiões chuvosas e eles têm o corpo completamente deformados e possuem enormes poros encrustados, capazes de expelirem um gás venenoso e altamente corrosivo. Os hospedeiros só podem ser infectados enquanto estiverem vivos, pois o fungo é incapaz de infectar
corpos mortos. Galera, isso é muito nojento, mas mostra o nível de detalhe do jogo. Muitos fãs não gostam da comparação de The Last of Us com outras séries e jogos sobre mundos apocalípticos, como The Walking Dead e outros que também mostram zumbis. Isso eles têm razão, porque a infecção é diferente, mas a gente acaba vendo algumas semelhanças, já que a série também aborda as pessoas e como a sociedade se adapta para estes novos tempos. A série mostra a jornada de Joel, interpretado por Pedro Pascal, e Ellie, interpretado pela atriz Bella Ramsey. Existem algumas mudanças na série para se encaixar como uma obra televisiva, o que não compromete em nada e ajuda a colocar mais elementos para enriquecer a história. Como falei sobre a adaptação, o ator Pedro Pascal está idêntico ao Joel do jogo, além da ótima atuação, e Bella Ramsey já mostrou ser uma das atrizes mais promissoras da atualidade. Após o surto de infecção cerebral do Cordyceps acontecer, a Fedra, que é a Agência Federal de Respostas a Desastres, assumiu o controle das Forças Armadas e declarou lei marcial, removendo os burocratas do poder para conter o fungo. A Fedra fez com que os militares transferissem todos os humanos não infectados para grandes zonas de quarentena nas principais cidades do país, com o objetivo de protegê-los dos infectados. Os Estados Unidos, sob a Fedra, tornou-se um estado policial, exercendo poder absoluto sobre as zonas, o que levou à criação dos Vagalumes, que é uma milícia dedicada a derrotar a Fedra, restaurar o governo como era antes do surto e encontrar uma cura para a doença. Em certo momento, a Fedra perdeu o controle de várias zonas de quarentena no país, devido à infecção, escassez de alimentos, ataques dos vagalumes e revoltas locais por parte dos habitantes. A maioria das zonas foram simplesmente abandonadas pelos militares. Em outros casos, algumas foram convertidas em bases de grupos de sobreviventes. A missão de Joel é conduzir Ellie para um local que ainda não foi revelado na série. E vamos ver então a jornada dos dois enfrentando os perigos fora da área de isolamento. A princípio, Joel está atrás de seu irmão Tommy, e esta é uma outra mudança na história. Na série, o primeiro episódio dá a entender que Joel seria um veterano de guerra antes de trabalhar no ramo da construção. Inclusive tem uma cena que foca em um adesivo da Operation Desert Storm no carro dele, em referência à Guerra do Golfo no começo dos anos de 1990. E também um porta-retrato do protagonista com as estampas da bandeira dos Estados Unidos. E isto justificaria suas habilidades com armas e táticas para ter sobrevivido até este momento. Depois dos acontecimentos do início do episódio, temos um salto temporal de 20 anos. A adaptação de The Last of Us bateu 100% no Rotten Tomatoes, que é um website americano agregador de críticas de cinema e televisão, e muito respeitado. E este foi um recorde batido na plataforma. Para muitos, esta é uma das melhores, e se não for a melhor adaptação de um jogo para a televisão. Como eu disse aqui no início, o hype estava muito alto para esta série. E pelo que vimos até agora, isso se justifica. Uma mudança crucial entre o jogo e a série, segundo os criadores Greg Mazin e Neil Druckmann, é a perspectiva. E Neil, o criador dos jogos e fez também a direção do segundo episódio, valoriza essa alteração como uma experiência interessante para os espectadores. Afinal, pela primeira vez, eles não serão Joel ou Ellie. Sobre a abertura da série, ficou muito boa. A HBO é bastante conhecida por suas aberturas. Game of Thrones e Westworld são bons exemplos disso. E desta vez acertou de novo. Além de ser muito boa, a abertura também fisga logo no início com a trilha sonora original do jogo. Na animação mostra o Cordyceps se espalhando e se adaptando rapidamente em diversos lugares. Tem um momento onde há uma referência sutil ao mapa mundi, sugerindo que a infecção dominou não só os Estados Unidos, mas também o planeta todo. E no final, o fungo toma as formas das silhuetas de Ellie e Joel. Então é isso, galera. Espero ter contribuído para você que não conhece o jogo se conectar e conhecer mais a história. E para os fãs do jogo, espero não ter comprometido alguma informação. Então aproveita aí e comenta aqui com a gente. Você gostou da série? Tá fiel ao jogo? Claro, se você assistiu. Se você não assistiu, como está o seu hype para The Last of Us? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Deixa o like aí, galera. Eu fico por aqui e até a próxima.